Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Estamos mais um dia aqui hoje para assim exaltar o nome do Senhor, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Estaremos nessa hora trazendo a mensagem da palavra de Deus para o seu coração. A Bíblia diz que o homem, a mulher, a criança e o ancião deve observar e se alimentar da palavra de Deus. O próprio Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. O título diz: Davi confia em Deus na sua adversidade. Glórias a Deus. Vamos para essa leitura bíblica. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares, que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Glórias a Deus. Aqui nesse dia de hoje, no livro de Salmos, Deus tem nos orientado a não temer diante da adversidade. Eu sei que não é fácil, porque quando nós sabemos que fulano, cicrano e bertano está contra nós, nós ficamos até preocupados. E o pior não é isso. O pior é aqueles que ainda estão no oculto, que nós não conhecemos. Existem aqueles que nós estamos vendo que está contra nós, mas está diante dos nossos olhos. E aqueles que ainda não estamos vendo quem eles são, que está no oculto, tramando contra a tua vida e contra a minha vida. Mas a Bíblia diz que Deus conhece o profundo, o oculto e o escondido. E se nós confiamos em Deus, pode ter certeza nisso que eu vou falar. Todos cairão por terra que se levantarem contra ti. A Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e eu e você não seremos atingidos. No primeiro versículo diz: como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Meu Deus. E realmente, na época em que esse salmista escreveu, ele se deparava com muitos adversários, com muitas pessoas que queriam destruir ele e sua família, com pessoas que não estavam aí a favor dele.
E muitos inimigos iam se levantando. E se você reparar a trajetória da vida desse salmista, ele não fazia mal nenhum a ninguém. Mas por ele temer a Deus, por ele ser diferente, por ele querer o bem da sua família e de todos, algumas pessoas começaram a ter ódio dele. Ou muitos, como se diz aqui, se tem multiplicado os meus adversários. Pessoas até que você pensa que está do teu lado e não está. Só está esperando a hora certa para se manifestar, para poder te atingir. Mas como você é um escolhido, como você é uma escolhida, Deus vai te guardar. Pode acreditar no que eu estou falando. Se você confia em Deus, se você segue a Jesus, se você tem o Espírito Santo na sua vida, pode ter certeza, nenhum mal te sucederá. E nem praga nenhuma chegará à sua tenda. E ainda que você não esteja ainda no meio espiritual, mas teme a Deus, teme ao Senhor e respeita os seus mandamentos, Deus também vai te guardar. Deus também é contigo. Na hora da adversidade, clame a Ele. E você vai ver o livramento. Muitos tinham se levantado contra o salmista. E o salmista ele buscou refúgio e socorro em Deus. Ele não buscou no homem. Ele não buscou na mulher. Não buscou na criança. E nem no ancião. Ele foi orar a Deus. Para que Deus viesse lhe ajudar. E viesse a lhe dar uma solução naquela situação que estava ocorrendo naquela hora. No versículo 2, ele começou a perceber a intenção de muita gente, até daqueles que estavam próximos dele. E ele dizia assim no versículo 2, muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele. O salmista começou a ouvir rumores de pessoas comentando e já se alegrando, querendo a queda dele. Mas esse salmista ele tinha uma diferença. De todos de sua época, ele temia ao Criador. Ele temia a Deus. E uma vez você temendo ao Deus que fez o céu e a terra, nada nem ninguém vai subsistir ou estar de pé diante da tua presença. Porque Deus vai contigo. A Bíblia diz, sairão contra ti por um caminho, mas vão ter que achar 7 caminhos para fugir de diante de ti. Aí no versículo 3, o salmista ele expressa aonde está a confiança dele. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O salmista tinha confiança que nada iria lhe acontecer. Assim deve ser você, assim deve ser eu. E não é fácil. Quando vem a adversidade, quando vem a perseguição, quando vem a calúnia, quando vem a difamação, e quando a gente vê tudo desabar, a gente ficamos preocupados. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre. Assim era o salmista, ele tinha confiança em Deus. No versículo 4 diz, com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele me ouviu desde o seu santo monte. Esse salmista, Deus falava sempre com ele. Por isso, ele clamava direto a Deus. Ele tinha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Glórias a Deus. Por mais que muitos inimigos haviam se levantado contra ele, ele observando a situação acontecendo, preocupado com a sua família, preocupado com o amanhã. Mas mesmo assim, ele confiou em Deus.
Aonde é que está a sua confiança? A sua confiança está em quem? Na segurança? No seu vizinho? No seu amigo? No seu parente? A sua confiança tem que estar em Deus. A Bíblia diz que Deus é guarda fiel do seu povo. No versículo 5 diz, olha a confiança do salmista. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Nós dormimos e acordamos porque Deus quer. A hora em que Deus se irmar que eu e você, eu e você, não viveremos mais, nós vamos dormir e não vamos acordar mais. A vida, nesta vida, é passageira. Você pode pensar até assim. O porquê eu nasci? O que eu estou fazendo ainda aqui? E para onde eu vou? Você nasceu para um propósito divino. O que você está fazendo ainda aqui é fazer a vontade de Deus. Construir família, ir adiante. E para onde você vai? Aí é você que determina. Muita gente fala que Deus lança o ser humano no inferno. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Só que, se o ser humano procurar, ele não tem outra opção. Se o ser humano começar a blasfemar contra Deus, a defraudar a sua palavra e a viver pecando contra o Criador, ele não tem uma outra opção a não ser lançar o homem ou a mulher no inferno. Muitas pessoas dizem que o inferno não existe. Essas pessoas são uma das maiores mentirosas. Desde a época em que o diabo apareceu nesse mundo enganando o homem. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E em Salmos, capítulo 9, versículo 17, diz que os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Então devemos ter um cuidado muito grande. E não sair ouvindo qualquer pessoa. Tem muita gente por aí que já está pervertida. Tem muita gente por aí que sabe que vai para o inferno e não tem mais solução para eles. E querem levar um montão de gente junto. A mesma coisa é o diabo. O diabo sabe, e os seus demônios sabem, que do inferno eles irão ao lago de fogo. Há uma conexão de palavras e um ensinamento muito errado concernente a isso. Inferno é inferno e lago de fogo é lago de fogo. Tem que saber ensinar. A Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno. Mas no lago de fogo não foi lançado ninguém ainda. Ninguém ainda. O lago de fogo ainda está para ser inaugurado. Mas, irmão, quando é que o lago de fogo vai ser inaugurado? No juízo final. Todos estarão lá para prestar conta diante de Deus. E de lá do juízo final, quando Deus der a sentença, os que vão ser salvos e os que vão ser perdidos, todos os perdidos, junto com Satanás, com os demônios, com a dona morte e até junto com o inferno, serão lançados no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz que esta é a segunda morte. Vamos lá, vamos continuar. Aí fica com com outro ensinamento, que já vindo por aí, que nós estaremos falando por aqui, com o tema que vai ser do inferno ao lago de fogo. Vamos voltando aqui. A confiança em Deus. Confiança. O salmista deitou, dormiu e acordou, porque o Senhor sustentou nele. Porque o Senhor permitiu ele acordar de novo.
No versículo 6 ele diz: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Ainda que ele estivesse cercado, ele não ia ter medo. Glórias a Deus. Tinha um homem que está escrito aqui na palavra de Deus, que ele temeu quando o exército cercou aonde eles estavam. E ele procurou o profeta e o profeta estava tranquilo. O profeta disse para ele: homem, não tema a esse exército que acabou nos cercando. Maior é o que estão com nós do que os que estão com ele. Aí ele: como? Não tem ninguém do nosso lado. Aí o profeta orou por ele. Aí os olhos deles espiritual se abriu. Ele viu o número do exército 10 vezes maior do que o exército que estava cercando ele. Ele viu o exército celestial e colocou uma muralha de fogo para que eles viessem a ser guardados. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus preparou uma muralha de fogo para que os inimigos não venham te atingir. Pode confiar. Você só vai partir dessa vida para outra no tempo de Deus. Agora, se você viver impiamente, no livro de Eclesiastes diz: homem, não viva demasiadamente impiamente, porque senão reduziria os teus tempos de vida aqui na terra. Quer dizer, vai diminuir o seu tempo de vida. O versículo 7 diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes aos ímpios. Ninguém vai permanecer de pé diante de ti. Se vierem contra ti com um mau caminho e querendo ver o teu mal, eles vão colher aquilo que eles querem para ti. A Bíblia diz: os que te abençoarem serão abençoados. Os que te amaldiçoarem, te caluniarem, te perseguirem, vai acontecer com eles a mesma coisa. Porque você está debaixo da potente mão de Deus. E uma vez estando debaixo da potente mão de Deus, ninguém pode fazer nada contra ti. Caiu na mão do diabo, Deus tira. Caiu na mão dos homens, Deus tira. Caiu na mão de Deus, não tem quem tira. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Glória a Deus. Mas o que Deus quer ouvir é a tua voz. É você clamar a Ele, como o salmista que clamou: levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os teus inimigos no queixo e quebraste os dentes ao ímpio. Glória a Deus. O versículo 8 diz: a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Só há salvação em Deus. Só há bênção em Deus. O versículo 8 está bem claro quando diz: a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Quer se salvar? Quer ter bênção? Quer ter vida eterna? Aceite a Jesus. Procure uma igreja mais próxima da tua casa e ali caminhe, congregue. Deixe Deus fazer a obra. Deixe Ele fazer o que deve ser feito na sua vida. Você não nasceu em vão. Você não nasceu em vão. Você nasceu para um propósito divino. Deus tem uma grande obra na sua vida. Coisas grandes a se realizar. Se eu, particularmente, não tivesse ouvido a voz de Deus há mais de 10 anos atrás,
hoje eu não estaria aqui, nesse momento. E te declaro, já estaria morto já. Já teria partido dessa vida para outra. E a mão de Deus me cobrando aquilo que eu deveria fazer. Porque a Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que está ordenado morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo. Deus há de requerer de cada um de nós. A minha parte eu estou fazendo. Estou aqui, estou elaborando essa gravação para levar a mensagem da palavra de Deus até você. Tenho feito muitos projetos e todos eles já estão desenvolvendo. E a única intenção e propósito é levar Deus adiante, para que você conheça a salvação através de Jesus e que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Saiba de uma coisa, muitos por aí falam mal dessa palavra. Muitos por aí falam que nem tudo é o que está escrito, mas eles se esquecem que são mortais. Um dia vai morrer e vai estar do outro lado da vida. E aí? Diante de Deus, como que será? Foi fácil aqui dizer que nem tudo é o que está escrito. Foi fácil aqui dizer que a Bíblia é falsa. Foi fácil perseguir o servo de Deus, porque o servo de Deus não reage à agressividade. Foi fácil perseguir, falar. E depois diante de Deus, quando morrer? Porque a Bíblia diz que quando morrer, desta vida para outra, tem uma outra vida. Ou perdição, ou consolação. Ou descanso eterno, ou tormenta eterna. Ou paraíso, ou inferno. Ou vai morar no céu, ou vai ser destruído no lago de fogo. É você quem decide para onde você vai. Por isso, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Saiba disso. Só há salvação em Deus. Só há salvação em Jesus. Deixe o Espírito Santo te convencer. Leia a Bíblia. Busque nos mandamentos de Deus, porque Ele é fiel. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vamos exaltar a Deus com esse louvor. Em Salmos, capítulo 22, versículo 3, diz que Deus habita entre os louvores. Hoje vou fazer uma aliança com o meu Deus. Vou me oferecer como oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Hoje vou fazer aliança com meu Deus. Vou me oferecer como oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer, te obedecer. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus.
teu altar vou me entregar a ti. Eu quero me oferecer e te obedecer. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, e ser fiel até o fim. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, e ser fiel até o fim. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, inquebrável, inabalável. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, meu Deus, e ser fiel até o fim. Glórias a Deus. Deus te chamou para viver para Ele em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
nos abençoe nesse dia de hoje, em nome de Jesus.